Você tem fé de verdade? E Jesus, chamando uma criancinha, colocou-a no meio deles e disse: na verdade, eu vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como criancinhas, de modo algum entrareis no reino do céu. Vamos colocar isso numa linguagem ainda mais clara? Você sabe que se você não entra no reino do céu de modo algum, quer dizer que você vai para onde? Pro inferno. Não existem três caminhos, ou é céu ou é inferno. Então, se você não se converter igual uma criancinha, você queima. E o que é se converter igual uma criancinha? O que significa ter a fé de uma criança? Você entende que uma criança crê sem duvidar? Você entende que se eu ensinar uma criancinha de 3 anos, de 2 anos, que ela pode voar igual o super-homem, que ela crê nisso sem duvidar? Que por mais absurdo que pareça ser aquilo no qual eu peço para ela acreditar, ela acredita. Quem aí, quando era criança, tinha medo do homem do saco, que era aquela figura imaginária que os nossos pais nos ensinavam, que andava na rua de noite, para que a gente tivesse medo de sair à rua, ou para que a gente tivesse medo de aprontar, porque senão o homem do saco ia pegar a gente. Ou qualquer outra história fantasiosa que a gente pudesse contar para uma criancinha e ela simplesmente ia acreditar nisso. Ou a gente mesmo acreditava quando era criança. E além disso, uma criancinha é pura, ela é inocente. Ela simplesmente crê nas coisas sem ficar duvidando. Pois bem, é esse tipo de criancinha, é esse tipo de pessoa que Jesus exigiu que você seja se você quer entrar no reino do céu. É esse tipo de fé que você precisa ter. Uma fé que não fica duvidando daquilo que foi falado. E aquilo que foi falado, quando o assunto é a palavra de Deus, diferente das historinhas para criancinha, não são historinhas. São a palavra de Deus, que está escrito na sua Bíblia. E não é nenhum absurdo. Então por que você não ouve o que Deus disse e vê se você tem essa fé? Mas vós sois uma geração escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa. Não está escrito uma nação quase santa. Não está escrito uma nação que se considera santa apesar de não ser. Não está escrito uma nação que tenta ser santa. Não. Está escrito uma nação santa. Um povo peculiar, para que anuncieis os louvores daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu te pergunto, você tem a fé de uma criancinha ou você vai queimar? Vamos lá agora. Tito 2:11-12. Porque a graça de Deus que trouxe salvação manifestou-se a todos os homens, ensinando-nos que, rejeitando a impiedade e as concupiscências mundanas, vivamos de maneira sóbria, justa e piamente neste mundo presente. Ou seja, agora. O que a graça de Deus ensina? Que você deve rejeitar a impiedade, ou seja, rejeitar o pecado, as concupiscências mundanas, ou seja, os desejos da carne, os desejos do mundo, tudo que é contrário a Deus, e você viva de maneira sóbria, justa. Se é justa, não é injusta. Se é justa, não tem essa de somos sempre injustos mesmo depois de salvos. Não. É justa. E piamente neste mundo presente. O que é piamente? É o contrário de impiamente. Ou seja, piamente é viver de maneira devota a Deus em total santidade, separado de toda sujeira, de tudo aquilo que não agrada a Deus, é viver em completa obediência a Deus como Ele mandou na palavra. E quando? Neste mundo presente, aqui e agora. Você tem a fé de uma criancinha? Ou você não entra no reino de Deus de modo nenhum? Gálatas 5:24. Pois aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Peraí, você é de Cristo só se você já crucificou a carne com as paixões e concupiscências. Então você só é de Cristo se você morreu para o pecado. A palavra está dizendo que se você ainda não morreu para o pecado, você não é de Cristo. Significa que você não pode ser? Significa que você não pode se converter se você tiver a fé igual a de uma criancinha? Claro que não. É para isso que você tem que ir a Jesus para que Ele te converta. Mas você precisa dessa fé de uma criancinha. Vamos continuar. Romanos 8:8-9. Assim então, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Você acha que você está andando com Deus? Você acha que você está agradando a Deus enquanto você não larga o pecado? Enquanto você não para de fazer coisas injustas? Você achou errado. Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Peraí, o Espírito de Deus é santo. Deus é separado do pecado. Santidade significa separação do pecado. Então, se Deus habita em mim, significa que não pode ter o que em mim? Pecado. Ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Mas é óbvio, como que eu vou ter o Espírito de Cristo se eu estou envolvido na lama? E Deus é separado da lama? Não dá. Será que você tem fé de uma criancinha para se converter? Ou você vai queimar? João 8:34. Respondeu-lhes Jesus. Jesus é esse que não mente, certo? Você tem a oportunidade agora de chamar Jesus de mentiroso. Na verdade, eu vos digo. Todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Vai lá, chama Jesus de mentiroso, vai. Todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Todo pecador é escravo do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, ou seja, se Jesus Cristo, esse mesmo Jesus que falou que se você é pecador, você é servo do pecado, ou seja, você não está salvo, te libertar, verdadeiramente sereis livres. Será que você tem a fé de uma criancinha para acreditar que Jesus liberta de verdade? Que ele não precisa de processo? Que ele é o todo-poderoso? Que ele é mais forte do que o diabo? Ou você acha que Jesus tem dificuldade para tirar o diabo de você? Ou você acha que Jesus tem dificuldade para arrancar a coleira do diabo do seu pescoço? Se você acha isso, você não tem a fé de uma criancinha. E você não pode andar com Deus. Uma criancinha crê em todas as palavras do seu pai, não crê? Crê ou não crê? E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me primeiro sepultar meu pai. Cara, aqui está falando da família dele. Mas Jesus disse-lhe: segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Será que você tem a fé de uma criancinha? Ou Jesus não foi claro o suficiente que ele está mandando você deixar os pecadores para trás? As pessoas que estão mortas em pecado para trás. Será que isso está em concordância com o resto da Bíblia? Vamos ver. Efésios capítulo 2. E vos vivificou, estando mortos em transgressões e pecado. Se Jesus te vivificou, é porque você estava morto. O que é a morte? Estar em transgressão e pecado.
Enquanto você está em pecado, você está morto. Você precisa ir para o Salvador para ser vivificado, nos quais no passado andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então quem são os convertidos? Quem são aqueles que creem igual uma criancinha? Aqueles que antes estavam mortos em pecados, mas que foram vivificados pelo Salvador, e aquela vida deles virou passado. Eles não andam mais segundo o curso deste mundo, segundo o poder do diabo e do espírito que agora opera naqueles que são desobedientes. Então peraí, quem é desobediente é porque obedece ao diabo? Vamos continuar. Entre os quais também todos nós vivíamos em tempos passados. Então não vive mais? Então significa que houve uma separação. Aquele que era sujo, quis ficar limpo, teve a fé de uma criancinha e saiu da sujeira? Exatamente, porque a fé vem com a ação. A fé que é verdadeira, ela tem pernas. Fé sem perna não te leva a lugar nenhum. Em tempos passados, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e da mente. E éramos, ou seja, não somos mais, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então as pessoas que ainda estão pecando, que ainda estão desobedecendo a Deus, que ainda estão pervertendo os seus caminhos em relação ao caminho que é certo e é reto, que é o único caminho que você deve andar se você quer ser salvo, são o quê? Filhas da ira. Da ira de quem? Da ira de Deus, da ira divina. Deus vai destruí-las. Você está entendendo? Por que aquele que estava sujo se separou dos outros sujos para ficar limpo? Para não pagar com eles. Efésios 4:24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em justiça e verdadeira santidade. Não é quase santidade, não é falsa santidade. Não é santidade de faz de conta. Você crê na palavra de Deus como uma criancinha? Ou você gosta de duvidar da palavra de Deus e cavar a sua cova para o inferno? Mateus 5:48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então isso é um mandamento direto de Jesus Cristo, o qual você chama de seu Salvador. E ele falou que se você não crer, se você não se converter como uma criancinha, você não vai de jeito nenhum entrar no reino do céu. Eu te pergunto, você crê? Será que existe esse negócio de perfeição? Hebreus 10:14. Para Deus não tem nada impossível, porque com uma só oferta ele aperfeiçoou para sempre os que estão santificados. Então o que a obra de Jesus fez? Aperfeiçoar é tornar perfeitos. Com uma só oferta ele aperfeiçoou para sempre os que estão santificados. Então quando você vai para Jesus com toda a fé, com a fé de uma criancinha, ele converte o seu coração, ele te santifica e ele te aperfeiçoa para sempre. Isso é ser salvo. Você tem essa fé ou você vai queimar? Judas 1:24. Ora, aquele que é poderoso para impedir-vos de cair. Calma aí. Jesus é poderoso para impedir a gente de cair? Eu tenho essa fé. Todas as ovelhas de Jesus têm essa fé. A pergunta que eu faço é, você é uma delas? E para apresentar-vos sem defeito, diante da presença da sua glória com abundante alegria. Então a Bíblia está repetindo vez após vez, livro após livro, versículo após versículo, aquilo que a sua igreja e que o seu pastor negam. A pergunta que eu te faço é, quem você vai seguir? A palavra de Deus? Daquele que você diz que é o seu Salvador? Ou a palavra das pessoas que dizem que são dele, mas negam a própria palavra dele? 1 João 3,6, Bíblia King James 1611. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não viu e nem o conheceu. Então aqui estão as duas criaturas, a nova e a antiga. A nova foi transformada por Jesus, ela creu em Jesus com toda a sua fé, ela foi a Jesus, ela fez jus àquilo que ele disse de crer igual uma criancinha, e ela foi convertida, ela foi transformada, ela foi santificada, ela foi lavada pelo sangue do Cordeiro que destruiu o poder do diabo sobre ela. Mas a outra, acha que pode continuar usando o nome dele? Mesmo sem ter sido convertida, mesmo sem ter sido transformada de verdade. É como um homem que se veste de mulher e acha que é mulher porque ele se veste de mulher. É uma pessoa que se veste de cristão e acha que é salvo, acha que é cristão porque se veste de cristão. Por fora é uma coisa, por dentro totalmente outra. Mateus 7,18. Não pode a árvore boa dar frutos maus, nem pode a árvore corrompida dar frutos bons. Toda árvore que não produz frutos bons, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Vamos entender isso aqui? Porque só existem dois caminhos. Pode uma bananeira dar maçãs? Pode uma figueira dar abacaxis? Não, é impossível. Você entende que é impossível, né? Então o que a palavra está dizendo? Não pode de um cristão sair pecado, nem pode de um pecador sair santidade. Toda árvore que não produz frutos bons, ou seja, toda árvore pecadora, toda pessoa que é pecadora, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Muito simples. Está saindo o pecado da pessoa? Ela não quer ser transformada em árvore boa? Pelos seus frutos os conhecereis. Ela não é de Deus e ela não quer ser de Deus. Logo, ela vai ser cortada fora. Deixe os mortos enterrarem os seus mortos. E essa mesma linguagem de não pode a árvore boa dar frutos maus e nem a árvore corrompida dar frutos bons se encontra em 1 João 3,9. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Esse não pode aqui se trata de uma impossibilidade, porque o Espírito de Deus, a palavra de Deus permanece dentro dessa pessoa e a palavra de Deus não divide a casa com o diabo. A pessoa que é nascida de Deus teve as obras do diabo removidas dela. Porque Jesus é o Todo-Poderoso e quando ele purifica de verdade. Então, assim como não pode a árvore boa dar frutos ruins, assim, aquele que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. A Bíblia não se contradiz. Será que você tem a fé de uma criança ou será que você vai queimar?
Por último, vamos às palavras que aquele que você disse a seu Senhor falou: e se teu olho direito te ofender, arranca-o e lança-o para longe de ti, pois é melhor perderes um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te ofender, corta e lança para longe de ti, porque é preferível para ti perderes um dos teus membros do que ser todo o teu corpo lançado no inferno. Jesus não está promovendo a automutilação aqui. Ele está falando que tudo que você permite na sua vida é um membro seu. E se isso ofende a Deus, se isso causa ofensa a Jesus, se isso não anda em santidade, se isso anda em contrariedade a Deus, você deve cortar fora. É melhor você perder essas coisas do que ser lançado no inferno. Então isso aqui se trata de pecado dentro de você, de pecado ao seu redor, de pessoas que não andam e rejeitam andar em santidade como Deus mandou. Isso aqui se trata de amizade com o mundo ou de amizade com pessoas que têm amizade com o mundo. Isso aqui se trata de envolvimento com trabalho, com emprego, no meio que é sujo, no meio que é repleto de pecado. E você tem que lidar com aquilo sempre, você tem que ficar tolerando aquilo na face do seu Senhor. Enfim, isso se trata de toda e qualquer coisa que é contrária a Deus e assim o ofende. Se você não quer ser lançado no inferno, Jesus mandou você lançar essas coisas fora. Se você não quer ser jogado no lixo, joga o lixo na lixeira. Jesus exige santidade. E santidade é ser sem pecado e separado de tudo aquilo que tem pecado. E de todos aqueles que têm pecado. Se a pessoa rejeita andar na luz, é porque ela não vai ser da luz. Se uma pessoa não tem o coração para aceitar as palavras de Deus, é porque o coração dela é orgulhoso. E Deus, a esses, ele vira as costas. Espero que você tenha a fé de uma criancinha. Senão, já era. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor de eterna salvação para todos os que lhe obedecem.